Vamos nós. Eu acho uma discussão extremamente válida. Quando a senhora estava aí dentro, estava melhor mesmo. Acho que vai funcionar agora. Então, está todo mundo aqui ansioso, porque a discussão, o que a senhora está trazendo é extremamente importante para a gente, né? Está falando nesse momento em que tudo é tão naturalizado, né? Quase institucionalizado, como se todo mundo fosse cristão, né? Nesse momento, essas violências, esses racismos são muito difíceis para a gente encarar, né? Então, essa fala que a senhora tem de que quando a criança é criada no terreiro, ela é iniciada ainda criança, né? Que isso facilita, porque ele também compreende melhor, porque a gente sempre fala isso, né? Que as religiosidades de matriz africana, as religiosidades tradicionais, de comunidades tradicionais, elas são modos de vida, né? A gente não deixa o que a gente aprende dentro do terreiro, a gente leva isso para além, né? Então, se a senhora puder continuar falando aí com a gente sobre essa questão. Até a criança, quando ela socializada muito cedo no terreiro, ela consegue perceber com muito mais facilidade racismo tão dissimulado que a gente percebe. Que a gente precisa refletir muito, né? Porque o terreiro é um modo de vida, né? Você não, essa coisa de que botou o pé para fora do terreiro, faz o que quer, a gente sabe que isso não é bem assim. Então, isso não é assim, né? O terreiro, a gente acompanha o terreiro vai dentro da gente, para onde quer que a gente vá, né? O nosso orixá está conosco, né, durante o dia, durante a noite, enquanto a gente dorme, quando a gente vai no banheiro, né? Então, a gente carrega o terreiro, a gente carrega o orixá dentro da gente, né? E isso, para que a criança compreenda, é muito mais fácil, né? Para que ela se socialize com os nossos modos de vida, com as nossas formas de encarar o mundo. Eu fico percebendo, Marta, que os adultos, né, possuem uma grande dificuldade de entender. É tão simples explicar candomblé para uma criança. Uma criança entende candomblé com muito mais facilidade. Uma criança entende a lógica do terreiro, né? E dizendo assim, olha, não pode maltratar o bichinho faz parte do santinho, a gente não pode, tem que tratar direitinho, tem que dar amor. Isso é muito fácil da criança compreender, é muito fácil a criança entender que aquele animal ali, ele serve para alimentar não só a espiritualidade, mas também serve para nos alimentar, e tratar ele bem faz parte do amor que a gente dá ao orixá. É muito fácil da criança entender. Os adultos não têm tanta facilidade para entender. E é por isso que eu digo que quando uma criança ela se depara com uma situação racista, ela consegue perceber essa situação, por mais dissimulada que essa situação seja. Porque essa criança está socializada com outro padrão, com uma outra cultura. Ela amplia, porque ela acaba sendo uma criança com uma experiência que a gente pode dizer que é uma experiência cosmopolita. Porque, ainda que os terreiros não sejam apartados da sociedade, eles estejam dentro da sociedade, né? Nós estamos geograficamente referenciados. Nós temos modos de vida e práticas de lidar e formas de lidar com as nossas relações, não só as nossas relações interpessoais, mas as nossas relações familiares, as nossas relações afetivas, as nossas relações de um modo muito mais de forma coletiva, né, onde a gente trabalha com a ideia de que o indivíduo é importante, mas ele não é tudo na sociedade, né? Então, penso que essa criança ela se torna muito mais capaz de lidar com as dificuldades da vida, de lidar com os desafios que a vida oferece, exatamente porque ela consegue transitar, ela acaba transitando entre esses mundos, né? Em algum momento ela está num mundo em que ela é mais uma criança na escola, ela é
Mas ela, quando chega no terreiro, ela é extremamente especial, porque ela pode ser um mogão, um equede, né? E ao transitar, ao ter essas experiências, essas práticas tão diversas, essa criança possui um arsenal de possibilidades de lidar com as dificuldades muito maior, né? Então, penso que esse racismo estruturante que faz com que pais e mães iniciados, homens e mulheres de terreiros, que dizem, que eu já ouvi de várias formas, não, eu estou esperando meu filho ou a minha filha crescerem para decidir. Aí eu pergunto, mas você batizou na igreja católica? Não, ele já é batizado, mas ele decidiu? Pois é. Isso nos garante, né? Se é dever da família a condução religiosa dos filhos, né? Se é a orientação religiosa, ela cabe exclusivamente, não é a escola que dá, não é nada, é a família. A orientação religiosa cabe à família desta criança, né? Para que ela siga de acordo ou não com os preceitos e com as tradições e com as orientações dos pais. Isso não significa que a gente não possa também ter um leque de possibilidades, um arcabouço de possibilidades. Sim. Mas a família não pode se furtar por conta de um pretenso racismo, porque, na boa, o meu filho, quando foi tirado de mim, não era uma pessoa iniciada. O fato de nós sermos iniciados faz com que a gente esteja exposto a muita violência. Mas eu tenho certeza de uma coisa, Marta, pode parecer, e assim, falando a partir do terreiro, a partir da minha Enim, a partir do meu Ariaxé, sabe? O orixá nos prepara muito para isso. Apesar da dificuldade que a gente encontra, apesar de toda a violência, de toda a brutalidade, de toda a monstruosidade que nós estamos expostos cotidianamente, eu penso que o orixá, o vodum, o inquice, ele nos dá força para que a gente possa encarar esses desafios, né? E o fato de sermos homens e mulheres de candomblé e termos esses pruridos para iniciar os nossos filhos não faz com que os nossos filhos não sofram os mesmos problemas que nós. Só que no momento em que nós não os iniciamos, nós também tiramos a possibilidade deles terem ferramentas de ataque. Nós também retiramos deles a possibilidade deles serem sustentados pelo acaçado orixá, sabe? Então, é preciso que a gente dê sustento para as nossas crianças. As nossas crianças, elas acabam sendo vítimas da violência e da brutalidade pelo simples fato de serem filhos de quem elas são. Sim. Né? E isso é alguma coisa que a gente precisa considerar. Porque se o orixá nos sustenta, se o orixá nos ampara, se é o orixá que nos dá força para que a gente possa continuar e seguir, por que a gente vai negar isso para as nossas crianças? A Jéssica Nonato fez até uma questão. A Jéssica, ela é pesquisadora, ela não é de terreiro, mas ela está levantando a questão de como o terreiro, como é que a gente também, como é que a gente pode atuar enquanto povo de terreiro para o convencimento desses responsáveis que são de axé e não deixam iniciar suas crianças, né? É bastante complexo também a gente pensar em estratégias para convencimento, né? Porque eu acho que a compreensão é o que você está falando, né? Você tem que compreender o que é a religiosidade e como ela te instrumentaliza, vai instrumentalizar teu filho também. E pensar que mesmo não sendo iniciado, eles vão estar sofrendo as consequências dos pais, dos responsáveis que são de terreiro, né? Então, ela está querendo que a senhora fale um pouco, né? Como se trabalhar com esses adultos de terreiro, né? Os responsáveis, os pais, né? Para pensar em possibilidades de convencimento, né? Para eles, né? Olha, Martinha, a gente primeiro tem que entender que o terreiro não está em Marte. Os terreiros, eles não estão fora
do Aie, né? Os terreiros estão dentro da sociedade e nós temos nos nossos terreiros, nos nossos territórios tradicionais, nós temos e temos que lidar com todas as mazelas sociais. E aí nós vamos desde da exala do povo, né, da falta de trabalho do povo, até questões que são estruturantes da sociedade brasileira, que é o machismo, a misoginia, que é o racismo, né, que é esse escravocrata, né? Então, assim, lidar com isso, né, ter estratégias para que, eu não sei se são estratégias de convencimento, talvez sejam estratégias de conscientização. Eu não gosto muito dessa coisa de que a gente tem que convencer o outro, né? Porque quando a gente convence o outro, a gente faz com que ele, de certa forma, abra mão da possibilidade de escolha. E talvez eu acho que as nossas escolhas, né, enquanto seres onde o orixá habita, são muito importantes para a nossa vida. Talvez seja uma questão, sejam estratégias de conscientização, muito menos do que convencimento, sabe? Eu penso que a gente precisa desnudar o racismo. É preciso deixar o racismo nu. É preciso olhar para o racismo e não ter medo de dizer: isso é uma prática racista. Você está sendo racista quando você está tendo essa postura. Desnudar, revelar, sabe, Marta? Revelar a prática homofóbica, revelar a prática misógina, revelar a prática patriarcal, desse patriarcado escravocrata. Quando você revela, quando você deixa o machismo nu, o racismo nu, e que todos conseguem enxergar, eu acho que aí a gente consegue conscientizar as pessoas. É a partir desse desvelamento, sabe? E é com conversa. Ai, congelou de novo. Tá me ouvindo? Voltou. Agora tô. Então, eu acho que é com esse desvelamento, tem que revelar, né? Eu acho que não pode ter, eu acho que tem que ser com amor, tem que ser com tranquilidade, mas eu acho que a gente não pode se furtar a dizer: olha, isso que você está fazendo é muito racista. Isso tem a ver com o racismo estrutural da sociedade. Isso não é culpa das pessoas. Né? A gente também não pode achar que as pessoas são racistas, que naturalizaram o racismo porque são racistas empedernidas e que são pessoas de mau caráter, de má índole. Eu acho que a gente precisa afirmar o tempo inteiro que nós não temos culpa de nascermos numa sociedade racista e nós não temos culpa de nos tornarmos racistas, todos nós, né? Porque nós somos socializados a partir de uma lógica racista que coloca no terreiro o lugar do demônio, o lugar das más condutas, o lugar das más palavras, o lugar dos maus comportamentos, né? Os terreiros, eles sempre foram demonizados ao longo da história desse país. Né? Assim como as nossas práticas, assim como todos nós fomos demonizados. Né? Então a gente não pode ter medo, ter prurido, se omitir diante da constatação dessas questões. Né? Porque eles estão, nós somos, e assim, eu costumo dizer para as pessoas que a melhor coisa... Rosiane, como é que faz para fazer a luta antirracista, por exemplo? Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: a primeira coisa é você se assumir racista. Porque a gente não consegue enfrentar alguma coisa que não existe, Marta. A gente não consegue combater um fantasma. Nós não somos Dom Quixote.
que vamos combater moinhos de vento. Nós precisamos entender que a constituição da sociedade brasileira, ela se dá a partir do racismo e a partir da ideia de que o Estado existe para manter os pretos nos seus devidos lugares, que são os lugares da servidão, da subserviência, que são os lugares da pobreza, e que são os... Esse é o lugar que sempre nos coube. O Estado brasileiro não foi erigido, né, não foi construído para garantir direitos ou para garantir o bem-estar social da sua população. O Estado brasileiro, ele é construído para manter os pretos nos seus respectivos lugares. E para que a gente possa se tornar, de alguma forma, pessoas mais brancas, e mais brancas não é na cor da pele, é mais brancas na nossa forma de rezar a Deus, na nossa forma de nos alimentarmos, na nossa forma de cultuarmos as divindades, nas nossas formas de nos vestirmos, das vestimentas. Então, esse Estado, ele está pensando em embranquecer a nossa população, em embranquecer não a cor da pele, não é isso que importa. O embranquecimento, ele precisa primeiro estar na cognição, na ideologia, nas ideias. O embranquecimento da cor da pele, ele é só uma consequência. O embranquecimento das nossas práticas, o embranquecimento das nossas vidas, da nossa cognição, da nossa ideologia, dos valores que moldam a nossa conduta, é que faz a diferença para esse Estado. Então, quando a gente ouve, mas esse lugar não me pertence, o lugar da universidade não me pertence, o lugar da diretoria da empresa não me pertence, o lugar da presidência da multinacional não me pertence, a NASA é muito longe da minha vida, isso não me pertence. A gente está simplesmente reproduzindo o que o Estado brasileiro, né, o que o Estado, e eu estou falando desse Estado-nação, né, desse grande complexo de autoridades, faz com que a gente se perceba dessa forma. A gente só está reproduzindo esse discurso. Então, para que a gente possa fazer efetivamente a luta antirracista, é entender que o embranquecimento aconteceu primeiro na nossa cabeça, nas nossas formas de lidar com o mundo. E que a gente, por conta disso, a gente precisa se assumir racista. Para que a gente possa dizer assim, eu sei que isso existe, isso está pautado isso pautou a minha vida. Sim. E eu sei que... Eu vou ter que interromper a senhora rapidinho, que a nossa live vai cair daqui a 3 minutinhos, 4 no máximo. Eu vou fazer o seguinte, a gente encerra aqui, eu abro uma outra para a gente fechar o assunto e aí a gente fazer as considerações finais, pode ser? E aí eu convido a todo mundo que está aqui para retomar, eu vou só fechar essa, salvar e iniciar outra para fechar esse assunto e fazer as considerações finais, para a gente ir se despedindo. Pode ser? Eu sei que é muito bom essa live, é muito rápida, né? Mas é o que a gente consegue nesse momento. Então, vou encerrar essa e reinicio já. Então, pessoal, fiquem atentos aqui que eu já vou reiniciar outra. Até já. Até já. Olá, pessoal, estou voltando aqui. Para a gente fazer o nosso encerramento. Só meu povo lindo aqui, por enquanto. Chamando a... Voltamos. Essa fala na primeira live estava assim, muito potente, né? Uma pena ter que cortar, porque é exatamente isso, né? Como acho que eu tenho visto muita galera discutindo, né? É branco no candomblé. Eu acho que não,
problema não é o branco no candomblé, o problema são as atitudes de branquitude que a gente percebe dentro de alguns terreiros. Acho que a preocupação que a gente precisa ter é essa, que as atitudes da branquitude dentro do terreiro, que é isso que você estava falando para a gente, né? Então, eu acho que essa que deve ser a grande preocupação, não porque tem branco, não importa. O que importa é que atitudes a gente está tendo dentro do terreiro, se a gente não está reproduzindo essas atitudes da branquitude, né? Deixa eu só pontuar uma questão aqui com relação a branco no terreiro. Se eu não me engano, foi a Universidade de Cambridge que teve uma pesquisa bastante recente em relação ao genoma humano, né? Nós temos todos os seres vivos, né? Todos os seres que habitam o planeta Terra possuem uma coisa chamada fenótipo e uma coisa chamada genótipo. O fenótipo é o que faz com que uma rosa ela possa ser amarela, ela possa ser verde, ela possa ser vermelha, ela possa ser branca, ela possa ser rosa chá. Esse é o fenótipo. O fenótipo, ele altera, mas essa rosa amarela já não deixa de ser uma rosa, né? Isso é uma coisa interessante porque o fenótipo ele pode ser alterado. O genótipo, que é o que determina a nossa espécie, né? A espécie da rosa. A rosa tem um genótipo, da mesma forma como os seres humanos têm um genótipo, da mesma forma que filho de peixe não nasce cavalo, porque o peixe tem um genótipo diferente do cavalo. Né? Então, o cavalo pode ser malhado, pode ser... enfim, né? Mas ele jamais deixa de ser um cavalo. A cor do cavalo pode mudar, a altura do cavalo pode ser maior ou menor, mas ele jamais deixa de ser um cavalo. Isso é o genótipo dele. E na Universidade de Cambridge, na pesquisa sobre o genótipo humano, dos seres humanos, chegou-se à conclusão de que o Homo sapiens, que é a nossa espécie, né, se originou em 14 grupos distintos que habitaram o continente africano. Então, toda a humanidade descende desses 14 tipos de genoma. Porque aí você tem uma coisa que são as diferenças genotípicas, que são bilionesimais, é coisa mínima, que tem a ver com a construção do DNA das pessoas, né? Então, isso é uma pesquisa que levou algumas décadas, e dá para procurar, tem no Google, pode procurar na internet, porque tem essa coisa em português, está traduzida. E assim, é uma grande bobagem essa coisa. Gente, japonês pode ter santo, chinês pode ter santo, porque a gente está falando de uma questão que tem a ver com a construção da humanidade. Quando a gente fala de antepassados é uma coisa, quando a gente está falando de ancestral, nós estamos falando de outra coisa. Os nossos antepassados é o povo da nossa família, né? Nossos pais, avós, bisavós, tataravós. Os nossos antepassados, eles remontam à origem da humanidade, gente. Uhum. Então, a gente precisa expandir os nossos horizontes para entender, né, que o que a gente está olhando... E, assim, eu não estou negando que a cor da pele no Brasil, isso não é negar que a cor da pele no Brasil qualifica ou não uma pessoa para ser vítima de violência. Eu não estou desqualificando, nem estou negando que a cada 23 minutos um menino entre 15 e 29 anos, negro, é morto, assassinado pelo Estado no Brasil. Eu não estou dizendo isso, e isso não tem absolutamente nada a ver com a constituição ancestral das pessoas que chegam aos terreiros. Coisas muito diferentes.
Então, o que a gente está falando quando a gente está tentando afirmar que branco não tem sangue, assim, a cor de pele clara só existe há menos de 20 mil anos na face da Terra. É uma deficiência, inclusive, é um defeito, né? Digamos assim, vamos abrir várias aspas para ficar mais claro, né? A cor clara da pele das pessoas, na verdade, não é somente uma adequação ao clima, mas é também como se fosse, muitas aspas aí, porque não, é como se fosse um gene recessivo, né? Então não é alguma coisa que o próprio organismo produz de outra forma. Não tem a ver com evolução da espécie, ao contrário. Né? A cor da pele branca tem a ver com o gene recessivo, tem a ver com, abre muitas aspas, um defeito. Né? Porque a humanidade, na sua origem, no seu nascimento, na sua gênese, todos os nossos antepassados, eles são africanos. Né? Todos os nossos ancestrais, eles são africanos. Então, assim, a humanidade, os ancestrais da humanidade se constituem em 14 grupos que estão oriundos do continente africano. Então, do ponto de vista ancestral, essa é uma colocação que que confunde, porque nós cultuamos ancestral. Sim. Né? Nós cultuamos ancestral. Né? Então, assim, isso talvez as pessoas não tenham entendido bem do que elas estão falando. Né? Quando dizem que branco, talvez não exista muito essa compreensão. Né? Tá? Pensar a partir dos antepassados é pensar numa lógica que é uma lógica muito diferente da lógica do terreiro. Né? E para mim, Marta, é uma das coisas que muito me incomoda também, é esse estupro aos princípios dos terreiros. Sim. As dos movimentos sociais aos terreiros, sabe? Então, assim, penso que combater o racismo é uma pauta cívica necessária, urgente. Mas o combate ao racismo, ele precisa estar dentro dos moldes dos terreiros. Porque os terreiros não são movimentos sociais. Nós somos um tipo muito específico de movimento social. Muito específico, inclusivo, né? A gente não exclui ninguém, a gente inclui, né? A gente não tem práticas que excluem as pessoas, né? Sim. E aí pensar que a gente também, de certa forma, de certo modo, né? E assim, eu estou falando isso com um coração muito aberto, porque de vez em quando nós nos deparamos com questões que ferem. Ai, tá congelando de novo, Iá. A senhora congelou aqui para mim. Ai, que pena. A senhora tá me ouvindo? Porque a senhora congelou pra gente. Caiu. Vou chamar de novo pra gente ir caminhando para encerrar. Ai, uma tão boa conversa e importante as questões que a Iá tá levantando aqui pra gente. A gente pode ficar, se deixar, a gente conversa aqui o resto da noite toda, né? Deixa eu ver se eu encontro ela aqui para poder adicionar de novo. Eu acho que a internet dela caiu de vez. Ela não está mais aqui online em lugar nenhum.
Ver se eu encontro ela aqui. Eu acho que ela ficou sem internet. Porque ela está no terreiro e lá ela já tinha falado que o sinal é bem complicado. Uma pena se eu não conseguir adicionar de novo. Mas na próxima live a gente vai estar, enquanto eu não consigo acessar aqui, a Rosiane de novo, na próxima live a gente vai estar conversando com o Dofone Tarcísio de Oxóssi, que vai estar conversando com a gente sobre a pesquisa dele, sobre alguns artigos que ele fez. O Dofone é professor na rede municipal do Rio, ele é mestre em educação e doutorando em educação pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Vai estar conversando um pouco com a gente sobre um artigo que ele escreveu, que está num e-book, que é um artigo de uma experiência que ele vivenciou na escola, que é Redes de Saberes de Terreiro na Sala de Aula, que é a temática da nossa próxima live, na quarta que vem. Né? Eu acho que não vou conseguir chamar a Rosiane de volta, ela não está mais online. O terreiro dela é no Rio de Janeiro, mas é em um lugar que é difícil de conexão e o tempo não está legal. Enfim, acho que a gente vai ter que se despedir. Ela está entrando em contato comigo aqui. Só um momentinho. Olha, ela está sem internet, acabou a luz lá onde ela está. Acabou a luz por conta da chuva, então a gente vai, uma pena, a gente não vai conseguir encerrar aqui com a Rosiane, mas eu acho que a gente estreou com o pé direito, axé nessas quartas-feiras, dia que a gente louva Xangô, né? Então, foi uma honra ter a Rosiane de Iemanjá aqui com a gente. Acho que é um assunto que é extremamente importante e pertinente para a gente de axé, né? E também para quem não é de axé, para compreender o que a gente passa e as nossas filosofias, né? E o modo de enxergar o mundo e como é importante a gente estar instrumentalizado para dar conta desses racismos cotidianos que a gente vem enfrentando aí há séculos, né? Isso não é uma novidade. Então, Obanixé Kaô Cabecile, que é o senhor da justiça, da intelectualidade, é o que nos orienta nos estudos. Então, gente, eu quero agradecer a todos. Modupé, obrigada pela atenção. Mutumbá para todos os filhos, os não filhos também. A bênção para quem é de bênção também, que eu estou vendo bastante gente que eu conheço aqui, que é de outras religiosidades de matriz africana, né? Então, que na próxima quarta a gente está aqui junto de novo às 5h30, e aí sem eu errar o perfil, né? Entrando direto no perfil aqui das culturas de axé, tá bom, gente? Um beijo no core de todos vocês, muito obrigada pela atenção, beijo para todo mundo, Daniele, Bruna, Tarciane, enfim, a galera toda, o povo do axé, lá de casa, pessoal que não é lá de casa, tá bom? Então, a gente vai deixar essa live salva no IGTV, para quem quiser dar uma olhada, rever, tumbababá, quem quiser rever a live, a gente vai estar sempre fazendo isso, salvando no IGTV, para a gente ir revendo, porque eu acho que é uma fala muito potente da Rosiane, né? Eu estou aqui só para mediar, é pouco falar e mais ouvir e aprender. E aprender com as perguntas que vocês lançam também. Então, a gente se encontra na próxima quarta-feira e fiquem de olho na sexta-feira, que vai ter post aqui na página do Encontro das Culturas de Axé. Iemanjá nos abençoe, Xangô nos proteja e nos livre das injustiças. Beijo, gente. Tchau, tchau.